Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Isso tudo é sem Lei Magnitsky. Agora vocês imaginem quando vier a poderosa Magnitsky. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria, pelo que os passarinhos me contam, muito próximo. Eu quero falar sobre o Alexandre. Se tem uma figura que eu não consigo parar de falar, é do Alexandre. E ontem eu cobri aqui no programa o racha do Supremo Tribunal Federal e falei que parece que nem todos estão dispostos a afundar com o Alexandre no barco dele. A nossa aposta é que tem gente que vai querer salvar a própria pele. E isso evidencia algo que há um tempo era visto como quase sendo impossível. E eu acredito nisso, que o regime do pseudo-juiz Alexandre de Moraes está se fragilizando. O Brasil ainda está num momento de digerir as tarifas, tá? E agora vieram as sanções em cima dos ministros do STF e dos seus familiares, sanções de visto. Isso ainda está acontecendo, o Brasil ainda não digeriu isso completamente, as peças estão caindo no seu lugar, o abalo sísmico foi muito grande, ainda tem gente que está em estado de negação a respeito, por exemplo, da efetivação das tarifas de 50% no dia 1º de agosto. Eu falei aqui na semana passada, lembra das fases do luto? Tem gente que ainda está presa na fase da negação, tentando acreditar que não tem nada acontecendo. Mas eu digo que depois da negação a gente já vai entrar e está entrando na fase da aceitação. Depois da aceitação, já tem gente que está começando a vir para a fase da barganha. Isso tem feito com que o Alexandre crie uma certa má vontade do establishment. Ele fica numa espécie de sinuca de bico, porque ele só consegue funcionar dobrando a aposta. Mas já é visível que pelo menos uma parte do sistema está um pouco de saco cheio de dobrar a aposta, de ver o Alexandre dobrar a aposta e pagar as consequências junto com ele. Tipo aquele negócio do Leônidas, tu fica arrumando essas tretas, para de arrumar essas tretas, Leônidas. Né? Acho que é do Porta dos Fundos. Ô, Leônidas, vai arrumar essas tretas aí sozinho, porra. Vem meter a gente nessa história, não. Você é tipo aquele teu amigo que enchia a cara e ficava... Eu sou do Rio de Janeiro, da década de 90. Então, porra, eu sou o pacote completo, né? Jiu-jitsu, Rio de Janeiro, década de 90, Pit Boy, os Grace, aquela porra toda. Então, se você não sabe o que é, os cariocas sabem. Sempre tinha um amigo que ficava doidão e virava porradeiro no meio da balada com os caras que eram muito mais fortes que a gente. Aí você tinha que ir lá e defender o teu amigo doidão na porradaria contra a gente mais forte. Até que um dia você vira e fala assim, meu irmão, tô cansado de tomar porrada, segura aí, para de beber, pô. Eu diria que a gente está ficando claro a partir dessa reportagem, por exemplo, do Valdo Cruz. Valdo Cruz é um porta-voz do regime. Foi burro, que nem uma burro assim de... Nossa senhora, tem um jornalista assim que você vê o cara falando, você fala, caraca, o maluco é muito burro. Mas ele serve ao papel dele, que é um porta-voz. O outro é o Camarote. Camarote é muito burro. É uma galera assim que eu juro, eu pagaria um teste de QI para esses caras e daria 50 mil reais para uma instituição de caridade se o QI dos caras desse acima de 105, 107. Tá? Então, para você ser comentarista, deveria ter um QI alto, mas não tem. Então, a matéria da Zebra, os ministros do STF defendem... Vejam, ministros do STF defendem prudência no caso Bolsonaro. E a medida que avaliam que as medidas necessárias já foram tomadas. Tá bom, Leônidas. Porra, para de arrumar essas tretas, cara. Porra, é muito bom ver essas coisas. A reportagem traz que, ao mesmo tempo em que os ministros tentam demonstrar uma unidade para o público, dizendo que o Alexandre agiu corretamente nas cautelares, lembrem-se, spoiler, não todos os ministros, porque o Fux deu uma porrada
negando o voto dele nas cautelares, esses mesmos ministros que estão, não, o Alexandre está mandando bem, não, tá mandando bem, destacam que o Alexandre tem que passar a ter mais cuidado para não deixar claro que o Bolsonaro está sofrendo uma violação de direito uma depois da outra. Em outras palavras, eles estão pedindo ao Alexandre para que o Alexandre pare de dobrar a aposta. Eu disse que nós mostramos ontem no programa que o STF já entrou numa de não vamos falar sobre o assunto, não. Isso é uma questão constitucional. Antigamente era Gilmar Mendes tuitando da Alemanha em inglês e português. Não, um absurdo, nossa democracia, viva o Alexandre de Moraes. O Barroso fazendo carta aberta ao Donald Trump, publicando em jornais, não sei o quê, entrevistas, Flávio Dino ironizando, né? A mesma galera do eleição não se ganha, se toma, perdeu o Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo. Cadê Gilmar Mendes? Gilmar Mendes calado, vocês já ouviram isso na vida de vocês? Sumiu. O Barroso, de cara fechada, dizendo que não disse nunca que haverá sempre Paris. Eu nunca disse uma coisa dessa. Mentira. Não, foi um amigo meu que disse. Eu não disse. Uma fake news. Inquérito para você. Levo muito a sério o que está acontecendo. Vamos manter o nosso papel institucional. Não vou. Não é papel do constitucional do Supremo Tribunal comentar o assunto. Vocês pelo menos estão tendo esse gostinho. Eu não sei se a gente vai vencer a guerra, eu acho que vai. Mas pelo menos que a gente está atirando. Tá. E isso tudo é sem lei Magnitsky. Agora vocês imaginem quando vier a poderosa Magnitsky. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria, pelo que os passarinhos me contam, que ela está muito próxima. Muito próxima. Bruno, bota aí pra gente o tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ao que tudo indica, o senhor Alexandre de Moraes me parece que está dobrando a aposta de verdade. Mandou a Polícia Federal ir à casa do Jair Bolsonaro fazer busca e apreensão e colocar a tornozeleira eletrônica sobre o risco, sob o argumento de que tem risco aí do Jair Bolsonaro deixar o país, enfim, sobre risco de fuga aí por parte do Jair Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes resolveu mandar a PF colocar lá uma tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Bom, muito possivelmente isso é uma ofensiva, né? Isso é uma resposta às cartas enviadas lá dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. O Alexandre de Moraes, ele sempre vai dobrar a aposta. E foi isso que ele fez. Então, as cartas do Trump são cartas muito fortes, taxando o Brasil e defendendo o Bolsonaro e também criticando o Alexandre de Moraes e o STF. Isso é briga de cachorro grande, pelo menos por parte dos Estados Unidos, em comparação ao STF e ao Alexandre de Moraes e ao Brasil em si. Mas a coisa está se tornando muito grave e ficando muito intensa. Imagine o Jair Bolsonaro aparecer com uma tornozeleira eletrônica e essa imagem correr o mundo. Eu não sei se vai correr de fato, se ele vai poder aparecer de tornozeleira eletrônica, porque me parece que o Alexandre de Moraes proibiu que ele utilize redes sociais. Parece que não vai poder dar entrevista, não vai poder falar com embaixadores, enfim, vai ficar restrito, né? A movimentação do Bolsonaro
não vai poder fazer nada. É meio que essa tornozeleira eletrônica é meio que uma prisão preventiva aí, né? Não vai poder sair da sua casa, vai ter um perímetro ali para poder se deslocar, porque vai ser monitorado justamente por conta da tornozeleira. Esse dia estava próximo de chegar e chegou, né? Vamos ver se vão querer de fato prender o Bolsonaro. Já tiraram o direito político do cara, né? Estão querendo imputar um tal de um suposto golpe de Estado aí a qualquer custo na conta dele. E agora, depois das cartas lá dos Estados Unidos do Donald Trump, mandaram a PF colocar uma tornozeleira. Como se estivesse dizendo assim, ó, isso aqui é um aviso para você ficar quietinho aí, né? E também é um aviso lá para o Laranjão lá dos Estados Unidos. Foi isso que fez o Xandão. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve!